Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí, confrade Ebert, como que você tá? Tô bem. Estamos precisando de uma patrocinadora de pilha agora, né? Porque tem um confrade aqui que não carrega as pilhas não, né? Não, é porque... Confrade, é muita pilha para pensar. Eu achava que era o cabo que tava... Vocês perceberam o barulho no vídeo da Jaqueline, né? Aquele chiadinho a partir do minuto 19... Era a pilha do microfone. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, né? Muitas pilhas no nosso caminho, né? Muita energia. Muita energia. E hoje estamos na presença do confrade Walter. E aí, confrade, como é que o senhor está? Boa tarde, Matheus. Ebert, tudo bem com vocês? Graças bem a demais. Deus, muito bem. Ludmila, graças a Deus também estou bem. Prazer estar com vocês aqui. E o que o senhor fez de bom até o momento, até o prezado domingo? Para domingo, hoje foi um dia bom. Fui à missa cedo. Depois eu vi um jogo de vôlei, né? Brasil-Argentina. Brasil-Argentina. Quem ganhou mesmo? Título sul-americano. Brasil. 33 participações, 33 títulos, né? Isso. 3-1. Sim. Depois almocei em família. E aqui estou. O domingo para o senhor é muito produtivo? Muito produtivo. Muito? Porque pra gente é uma preguiça. Muito A gente trabalha tanto, estava até conversando com o confrade que a gente não fica quieta. Até segunda-feira, que era o nosso dia de descanso, porque a igreja é fechada. Agora que a gente arrumou a chave da igreja, a gente continua trabalhando. Não paramos, né? Que a gente fala. O senhor também é muito proativo lá na paróquia ou somente assim com os vicentinos mesmo? Já fui mais proativo na paróquia. Hoje, mais na atividade vicentina mesmo. Mas descansando mais um pouco também, né? A experiência vai cansando a gente de algumas atividades e a gente vai trabalhando hoje dentro de outro espectro. Hoje o senhor tem algum cargo na sua conferência? Na conferência, não. Eu passei o encargo da presidência em janeiro. Eu era presidente até janeiro. Que foi o confrade, o consórcio que assumiu? O confrade que assumiu agora é o confrade Domingos Sávio Lopes de Almeida. Rapaz, ele tem o nome do nosso conselho particular. Ele tem o nome de santo. É o nosso atual presidente. E confrade, quando o senhor passou por esse cargo de presidente, teve muita dificuldade pelo momento da pandemia que veio a atingir as nossas atividades? Na nossa conferência, a gente tem um grupo bem proativo para trabalhar. Tirando uma consórcia que tem mais idade, e a gente até por uma questão de cuidado, até com os nossos, a gente a preservou um pouco, mas o restante do grupo trabalhou plenamente. A gente teve momentos que trabalhou só questões de reuniões virtuais, até pouco tempo. No ano passado, a gente já voltou a trabalhar, em algum momento, com uma reunião presencial dos membros de diretoria. Sim. E, atualmente, já estamos trabalhando com 2 reuniões presenciais mensais. E o trabalho nunca parou com os assistidos. Vocês têm muita demanda de família lá em Taguatinga? Nossa área de atuação, hoje, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, nós temos 4 conferências em funcionamento. E, tirando a conferência de jovens, que ela é privilegiada por uma questão óbvia de não dirigirem, não terem carros, recursos são diminutos, eles são preservados para visitar as famílias mais próximas ao entorno da paróquia. As demais conferências, as 3 outras adultas, a gente visita na Samambaia, nas quadras 1000. Caramba, então o conselho de vocês pega ele na Samambaia também? Caramba, não sabia dessa. Nosso conselho é um conselho CP, um conselho precursor do Central Nossa Senhora do Carmo. Né? Foi ele que praticamente ajudou a fundar quase que todas as conferências, aqui da área de vocês, com certeza algumas, no Recanto das Emas. Você estava nesse início Samambaia. também? No início, sim, eu ajudei nos anos 90, nas primeiras conferências aqui do Recanto. Pode perguntar. O senhor chegou aqui em Brasília ou o senhor já é daqui de Brasília mesmo? Não, eu sou goiano, natural de uma cidade chamada Uruana, chamada capital nacional da melancia. Mas eu cheguei em Brasília... Você viu o caminhão da melancia passando, não, falando que vem de Uruana, Goiás? Ela não está filmando a barriga, não, né? Eu carrego uma melancia. Hoje a gente comeu, lá em casa a gente comeu uma melancia também, geladinha, tava boa. Boa, né? O senhor gosta mesmo? Fruta ótima. Sou fã. E como é que o senhor conheceu a sociedade? Foi lá em Goiás mesmo? Não, cheguei aqui. Curiosamente, eu sei que lá na cidade onde eu nasci tem uma obra unida da Sociedade de São Vicente de Paulo. Tem o que lá? Tem um asilo. Hoje, ILPI, né? Instituição de Longa Permanência para Idosos. Mas eu conheci a sociedade aqui em Brasília. Eu cheguei aqui aos 9 e, sempre morando em Taguatinga Sul, eu fui participar dessa paróquia Nossa Senhora do Carmo a partir de 1979, e lá era coordenado por padres carmelitas. Os padres carmelitas, como aqui os padres da Congregação da Missão, os padres em geral de congregações são muito dados ao trabalho missionário, né?
e foram eles que impulsionaram a fazer com que a Sociedade São Vicente de Paulo começasse na paróquia, lá já em 1979 mesmo, foi fundada a primeira conferência. Em 1980 foi fundada a conferência que hoje eu faço parte, mas eu entrei mesmo na Conferência Santo Elias em 1983, eu tinha 14 anos. Desculpa, assim, é porque eu sou leigo mesmo, mas tem que perguntar, né? O carmelita seria o quê? Os padres que são oriundos da Ordem do Carmo, do Carmelo. Normalmente são aqueles frades que têm o hábito marrom, do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Eu não estou muito... Sim, mas agora deu para pelo menos clarear um pouco. Porque quando Elias viu aquela nuvenzinha lá em cima do mar, né, que fala no livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, era no Monte Carmelo que ele estava. Então, a partir daquela visão que ele teve, os primeiros monges que começaram a ir para a Terra Santa e começaram a se enclausurar nesse monte, né, tiveram essa espiritualidade do Carmo, do Monte do Carmo, e fundaram a congregação depois. Sua família sempre foi católica, confrade? Sempre católica. A maior herança que eu tenho prazer de ter recebido dessa minha família, com certeza, dos meus pais. Foi essa base católica. Essa base católica. E o senhor já tem quanto tempo de Vicentino mesmo? 38, né? 38. Caminhada longa, né? Já tenho alguns dias, né? Muitos desafios, confrade, no meio dessa caminhada? Muitos desafios. O senhor já desanimou alguma vez? Eu acho que dentro da caminhada cristã, ela se mistura muito com a caminhada vicentina, né? A gente tem algumas noites escuras na vida, como teve São Vicente, Osanã, e certamente eu tive desânimos assim na minha caminhada cristã e vicentina. Mas Deus, a graça de Deus sempre sustentou, né? Mas o senhor chegou a se afastar por um tempo ou só pensou? Não, nunca me afastei. O período que eu tive afastado da conferência vicentina foi um período em que, com muitas atividades aí na faixa de 18, 20 anos, eu participei de um outro grupo na igreja, o Movimento Eureka, que faz um trabalho meio parecido com Segue-me, com Emaús. Então, ele ainda existe, fundado por Dom Ávila. Então, por um breve período que eu participei lá ativamente, eu não consegui manter as duas atividades. Conciliar os dois, né? Mas desde desse começo da sua caminhada, o senhor já subiu quais cargos, assim, que o senhor considera os mais importantes, assim, que exigiu mais tempo, o que marcou na sua caminhada, na sua jornada vicentina? Certamente, eu tenho, já na minha história de vicentino, ocupado encargos em todos os escalões em nível nacional, da conferência até o Conselho Nacional. O mais desafiador, com certeza, foi o de tesoureiro do Conselho Nacional. A gente está na ponta macro, né? Eu não vou dizer que é o mais importante, o mais desafiador. Certo. O mais importante é ser vicentino mesmo, né? Ser o colaborador daquele que vai visitar os mestres e senhores. Mas aquele que exigiu mais, de mais preparação, de mais capacitação, de buscar mais aonde eu não tinha tanta segurança e conhecimento, e estar visitando o Brasil em nome do Conselho Nacional. Foi no mandato da Emília, né? No mandato da Consórcio Emília, período de 2013 a 2017. E como o senhor conheceu a Consórcio Emília? Pois é, a Emília, quando foi presidente aqui do Metropolitano, eu tinha uma ação muito efetiva na diretoria do Conselho Central Nossa Senhora do Carmo, e então, indo frequentar reuniões do Conselho Metropolitano e eventos que o Metropolitano promovia, em que os centrais participavam, passei a conhecer a Consórcio Emília. Eu acho que foi a partir daí que ela olhou aqui para o confrade Goianinho e falou assim, acho que ele serve para trabalhar. Mas o senhor já tinha alguma experiência com tesoureiro, com mexer com números? Sim, nos escalões inferiores, né? Ah, você já Conferências, CP, até mesmo Conselho Central. Eu já tinha sido conselheiro fiscal de Conselho Central também. E aí o senhor passou por muitos estados aqui do Brasil durante essa caminhada aí? Durante esses 4 anos com a Consórcio Emília. Qual foi o que te marcou mais? Eu penso que, para mim, a atividade que me marcou mais dentro da tesouraria nem foi a questão da tesouraria mesmo. Em 2015, eu tive a oportunidade de falar na Assembleia Nacional, na fala, né, na principal fala da Assembleia. Aquilo foi muito desafiador, né? Mundo de gente lá, 10, 15 mil pessoas ouvindo a gente, tinha que estar bem preparado. O maior desafio, com certeza, é a gente levar a palavra de Deus e a evangelização. Mas uma dúvida que surgiu, como é que é essa Assembleia Nacional? Pois é, todos os anos nós temos 3 festas regulamentares na sociedade. Certo. Né?
festa de Frederico Ozanam, em abril, São Vicente e da Imaculada. São Vicente seria agora, né? Setembro. Isso. A gente nem sabe como é que ainda vai ser esse ano, né? Provavelmente nem tenha presencial, seja só nos meios virtuais. Então, a Assembleia Nacional que é realizada em Aparecida é para comemorar a fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo e a festa de Frederico Ozanam. Esta é de responsabilidade do Conselho Nacional. Então, o Conselho Nacional sempre promove a Romaria Nacional nesse mês de abril, nessas proximidades do dia 23, que é a festa de Ozanam, para que ela, como responsável por esta festa regulamentar, traga o maior número de vicentinos para a gente poder, lá na Casa da Mãe Aparecida, né, agradecer por todos os bens que ela tem feito e celebrar a nossa fundação e o nosso principal... E o senhor lembra como é que foi a sua fala nesse dia? Como é que foi a preparação? O senhor ficou muito nervoso? Lembro. O tema do ano era o Tecendo a Caridade. Talvez vocês lembrem até de um blazer de retalho, que na época eu utilizei, e lembrando de que para construir um todo são as pequenas partes que fazem, né? E naquela oportunidade, o difícil às vezes é você encarar um desafio de estar passando uma mensagem que possa tocar de fato as pessoas, os corações e mentes das pessoas. Mas a gente partilhou naquela época uma experiência de ter vivido um dia como assistido da época da conferência que eu participo ainda. Então, a gente foi partilhar uma experiência de passar um dia como assistido, que era um cartador de recicláveis. Eu fiz essa experiência com ele, um dia de férias meu. Eu saí para trabalhar com ele. Vesti uma roupa. É uma vontade que eu tenho. E a gente foi partilhar todo um dia dele, catando recicláveis, amontoando, tomando uma refeição com ele, no ambiente dele. E isso foi o que a gente quis passar, né? Essa proximidade. Esse catador era de onde? Samambaia. Na época, a gente visitava as quadras 200 ímpares de Samambaia. É na Samambaia Norte. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já foi deslocado, o meu grupo já atende as quadras 1000. Então, esse mestre e senhor que me permitiu estar com ele esse dia lá, seu Luciano, depois a gente houve a promoção da família, mas foi um dia marcante na minha vida, certamente especial, que a gente quis dividir. Vocês cataram latinha ali pela Samambaia e pelas pistas ou entre as quadras mesmo? O ponto de coleta dele não era na Samambaia, era no setor gráfico. Ele catava muito papel e material de oficina, né? Filtros recicláveis, alguma coisa. Eu acho que todo vicentino deveria passar por isso um dia. De ter uma experiência dessa? Eu estava até conversando uma vez, a gente tem a campanha do agasalho aqui no nosso conselho particular, que a gente vai em pontos específicos de Brasília, onde tem, né, morador de rua. E eu falei que um dia eu tinha essa vontade de passar pelo menos uma noite, não dormir, né? Acho que a gente não vai conseguir dormir, eu acho. Mas pelo menos sentir na pele como é que é, entendeu? Porque a gente não sabe. Muitas vezes a gente julga, não deixa pegar 2 cobertores, não deixa pegar 3, mas a gente não sabe como é que é o frio da madrugada no meio de uma rua, né? Então eu acho que todo vicentino deveria passar por isso, para poder ver como é que é a realidade dessas pessoas, né? Que estão na rua, que estão fazendo esse trabalho pesado debaixo de sol, de chuva. Imagina no sol desse, a gente cata no latinha. Tem nem um bocado, né? Eu não tinha a condição física que ele tem. Ele ia de peso, né? De pé, empurrando uma carrocinha. E fica pesada essa carrocinha. Fica pesada, aí ele tinha um local que depois ele deixava, né? Um cercadinho de cerrado lá, ele ia juntando. Mas o senhor assim, é uma pessoa que gosta muito de sempre estar palestrando, né? Eu já vi o senhor em muito ECAF, já, por exemplo, acho que praticamente quase todos que eu participei, teve alguma fala do senhor, nem que seja breve, mas eu estava conversando com o senhor mais cedo, antes, quando o senhor chegou aqui, que teve uma no Recanto, que o senhor palestrou, que ficou marcante para mim, que o senhor falou que tinha acontecido algumas coisas na sua família, o senhor estava se sentindo meio mal, mas mesmo assim não deixou de estar presente ali para poder levar uma palavra para a gente. O senhor gosta mesmo de estar presente no meio das pessoas, partilhando um pouco da sua experiência, Vicentina? Eu penso que com o tempo que a gente tem na sociedade, a gente acaba crescendo em algumas coisas. E não se cresce ou se ganha alguma coisa para se entesourar, né? Para ficar para si. Então, eu acho que essa coisa de partilhar, ela é importante desde do momento que é o carisma vicentino para com os assistidos, os mais carentes, e no nosso meio também. Então, assim, já de algum tempo eu participo dessas atividades de formação, com algum conhecimento para passar em palestras, informações. Então, já tem algum tempo que eu
participo disso sim. E eu acho esse um trabalho importante, porque eu também já fui coordenador de ECAFO. É isso que eu ia perguntar. Em gestões antigas do Conselho Central Nossa Senhora do Carmo. A primeira gestão que eu fiquei como coordenador de ECAFO foi ainda no Conselho Central Perpétuo Socorro, onde as unidades daqui eram vinculadas. Depois do desmembramento, é que criou-se o Conselho Central Nossa Senhora do Carmo. Então, eu fui coordenador de ECAFO ainda bem jovem, no Central Perpétuo Socorro, e quando foi fundado o Conselho Central Nossa Senhora do Carmo, eu fui o primeiro coordenador de ECAFO na gestão do confrade Antônio Rodrigues Júnior. Então, já a formação, ela já caminha comigo já está no sangue, né? Já está um bocado de tempo. E como que é para o senhor? O senhor já ficou nervoso ao ter que falar assim, para muitas pessoas? Fico nervoso todas as vezes. Todas as vezes? Todas as vezes. E eu acho que o dia que perder o frio na barriga, é bom parar. Porque a gente vai perder o cuidado de estar revisando o material. Até naquelas formações que a gente já tem um certo domínio, sempre tem que orar para fazer uma boa formação, sempre tem que rever o material, atualizar. É aquela famosa gira do futebol. O senhor vai entrar de salto alto Se entrar de salto alto, você fala besteira, né? Mas, assim, qual a formação que o senhor mais gosta de estar à frente? Tem alguma específica? Olha, não tem nenhuma específica que eu gosto de estar à frente. Eu sempre, depois da minha caminhada iniciada na sociedade, eu foco muito o trabalho da sociedade em dois pilares. E eu tento caminhar com eles já de muito tempo. Chama-se espiritualidade e regra. Eu acho que uma grande espiritualidade nos faz crescer e nos traz santificação, que é isso que nós buscamos aqui na sociedade, nos transformar e nos santificar a nossa vida. E eu acho que a regra é o pilar que nos conduz para a gente fazer bem o trajeto que a gente tem que fazer dentro da sociedade. Então, são dois temas que eu gosto muito. Gosto muito de espiritualidade, gosto muito da formação que a regra traz. Porque a gente, quando estuda a regra, às vezes é uma coisa meio maçante, sobretudo para vocês que são, às vezes, mais jovens. Poxa, ficar lendo artigo, ficar lendo... Essas coisas trazem um mal-estar, às vezes. Mas a regra, ela ensina para a gente, lá no seu preâmbulo, que a gente tem que ter uma leitura dela da letra e uma leitura do espírito. Então, por exemplo, ontem a gente fazendo a formação de oficina de projetos sociais, que eu participei por 6 anos na equipe nacional de projetos sociais, lá no Conselho Nacional, e ontem a ECAFO do CMB tinha me chamado para fazer uma formação para que pessoas possam iniciar, né, ter uma iniciação nesse trabalho. Então, eu falava com eles assim, vocês têm ideia de onde vem o dinheiro que o Conselho Nacional disponibiliza para distribuir aos projetos sociais que são aprovados? E aí eu não sei nem se vocês têm o conhecimento formal, mas ele vem da contribuição da solidariedade. Só que... Que é tesoureiro. Perfeito. Só que você entende que algumas pessoas não querem nem contribuir com essa contribuição? E, às vezes, tem uma conferência lá, olha só o paradoxo, não quer contribuir, mas quer escrever um projeto para receber dinheiro dessa fonte. Então, você entende que a gente, quando olha a letra da regra, que diz assim, cada confrade, cada consórcio, no decorrer do primeiro trimestre de cada ano, em sã consciência, deverá fazer uma doação voluntária no valor de 1% do salário mínimo para o Conselho Nacional, para compor a contribuição da solidariedade que será distribuída para projetos sociais, para o projeto Todos Somos Um, que é para as Obras Unidas, para o Fundo Emergencial, quando tem alguma catástrofe no Brasil, por exemplo. Então, assim, a letra diz que você é obrigado a fazer a contribuição, mas o Espírito diz que você pode ser um beneficiário lá na frente de um projeto social para uma família assistida sua. Então, assim, olhar só a letra, às vezes maltrata muito a pessoa, machuca, no sentido de assim, eu sou obrigado, a regra me limita. Não. Se você olhar o lado espiritual, a dimensão que ela traz, é uma dimensão de você produzir ainda mais bem, mais caridade, mais benefício. E dentro daquilo que a gente tem falado há alguns anos, né, sobre na sociedade, na família vicentina, que é mudança sistêmica, uma das grandes formas de trazer mudança sistêmica, de trazer mudança duradoura para a vida dos assistidos, de trazer protagonismo para a vida deles, é permitir que eles mesmos possam conduzir a própria vida e não ficar totalmente dependente, né? Então, isso me cativa. Eu gosto disso. Sempre buscar mais, né? Buscar mais dentro de um plano de espiritualidade,
dentro de um regramento que possa nos orientar aonde caminhar. E como que o senhor acha que a gente pode fortalecer nossa espiritualidade? Nós não temos condição de ser bons vicentinos se nós não formos bons católicos, bons cristãos. Isso, só cortando o senhor, foi tema hoje da nossa reunião. Ah, é? Como ser um católico ideal? Não, tipo assim, o que você acha que é ser um católico ideal? Pois é, quando a gente, recentemente agora num dos domingos da liturgia católica, nós vimos Jesus falar com um jovem rico que foi procurá-lo, que dizia assim: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Penso que esse deve ser um desejo de nós cristãos todos. Um dia ver Deus face a face e entrar para a vida eterna, aquela que não vai ter mais injustiça, que não vai ter mais dor. Então Jesus responde para esse jovem: olha, cumpra os mandamentos e você vai estar garantindo um lugar. Não, Senhor, mas já tenho feito isso desde a minha infância, desde longo tempo. O que devo fazer na prática? Olha, ama Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo sobre a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe, não roube ninguém, né? Não, tenho feito isso. E Jesus foi completo. Então, Jesus foi dar a cereja do bolo para ele, né? O seguinte: olha, então já que você faz tudo isso, vende todos os seus bens, distribui aos pobres, vem e segue-me, e terás um lugar certamente, né, comigo na eternidade. E a palavra diz que esse jovem, por ser muito rico, ele baixou a cabeça e saiu. Aparentemente nos dando a entender que ele era um tanto quanto que apegado a esses seus bens materiais. Então, o que você me pergunta assim, o que é importante para a gente ser um bom vicentino? É ser um bom cristão, ser esse que ama a Deus sobre todas as coisas, que segue os mandamentos, que consegue amar ao próximo como a si mesmo, que está procurando nesse caminho da palavra do Senhor, né? Nós estamos no mês da Bíblia, né? Hoje, dia 5 de setembro, a gente abre o mês da Bíblia. Aquele que segue a palavra de Deus, aquele que sabe colocar o outro em primeiro lugar, que sabe se despir de si mesmo, do seu próprio parecer, do seu desapego. E isso eu acredito que faz com que a gente seja melhor vicentino. Se você comunga, se você vem à missa, se você se confessa, você sendo um batizado, você está dando passos certeiros para que cada dia você cresça mais e se aproxime mais desse prêmio que Jesus promete a todos nós, né? São pequenos passos, né? Pequenos passos. Ontem a gente passou na Crisma para poder fazer um convite, né, para os membros que estão se formando aí nas turmas de Crisma aqui da paróquia, que vão retornar às aulas presenciais aqui. E a gente falou sobre isso. A gente falou que para você ser um vicentino, a Crisma tem uma importância, porque daqui a um tempo, se você quiser seguir essa vocação de vicentino, você vai ter que levar o evangelho à casa dos pobres. E a partir da Crisma, a partir da catequese, você vai aprendendo, você vai tendo base de como estudar a Bíblia, de como escolher uma passagem, né, de como evangelizar uma pessoa que não tem conhecimento. Então, acho que isso também faz uma importância, né, de como ser um católico ideal. Eu não participei da reunião hoje, mas eu vi a pergunta lá no Instagram. E, confrade, qual parte assim, da vida de São Vicente que o senhor mais admira, que te chama mais atenção? Você que parece uma pessoa que estuda muito sobre a regra, sobre São Vicente, enfim, sobre a sociedade em si. Um pouquinho, de fato. A vida de São Vicente, toda ela é muito rica, né? Tem um filme que a gente costuma passar nas formações, acho que todos já vimos, né? O Capitão Já assisti até ele sozinho em casa no YouTube. Então, assim, cada segmento da vida de São Vicente parece que é uma lição muito grande. Mas, para mim, o que marca aquele filme e o que marca a situação de ter como exemplo São Vicente é exatamente o finalzinho do filme, quando ele chama aquela última noviça que está entrando lá para as Filhas da Caridade, se não me engano, não sei se é a Margarida Nazul, o nome dela, e ele vai dizer assim: olha, a sopa, o caldeirão de sopa, ele não pesa tanto quanto o amor que você tem que ter pelo outro, a cesta de pão. E aí, quando ele termina de falar com ela, ele diz assim para o Senhor: Senhor, o Senhor já está querendo levar a minha vida mesmo? E eu que fiz tão pouco. Aí eu olho para dentro de mim assim, me sinto um vazio tão grande, tão pequeno. Nossa, São Vicente, que tudo isso fez, recolheu as crianças na rua. Então, assim, isso me marca muito.
é aquele que serviu o tempo todo, e aí olhar para a vida de São Vicente é algo exemplar para a gente, porque muitos olham para os vicentinos e o exemplo de São Vicente como alguém só que é muito dado a mão na massa e fazer em alguma coisa, né? Não, mas a história dele conta que ele se levantava de madrugada, 3, 4 da manhã, para rezar por longo período, para adorar Jesus, para depois começar as suas atividades diárias com o serviço de ajudar os pobres, de recolher as crianças na rua. Então, isso para mim é exemplar, essa mística da fé que é orante, que é contemplativa, que é louvor, e desta fé que é obras. Que todo esse louvor, toda essa oração sem obras, deixa vazio esse lado. Isso me cativa muito. É uma balança, né? É uma que balança. tem que ser exatamente. E aí São Tiago diz, né? Fé sem obras é morta. Com certeza, uma espiritualidade forte leva você a dar frutos pelas obras. Com certeza. Não sei se você São já Vicente assistiu. equilibrou muito, né? Equilibrou. Não sei se vocês já assistiram, tem até um filme também, Irmã Dulce. Nossa, eu Irmã Dulce. assisti esse filme e indico ele para todo mundo. Ela faz exatamente a mesma coisa, né? E ela saía pela madrugada até em busca dos pobres que estavam na rua, acolhiam, colocavam dentro de uma Kombi que ela tinha. Mas na mesma proporção, quando ela tinha um tempo dela sobrando, ao invés dela descansar, dela dormir, ela ia orar. E ela tinha um santo devoto, se eu não me engano, era Santo Antônio ou era São Francisco, que sempre quando ela estava precisando, ela ia aos pés dele para poder orar também. Então, acho que é exatamente essa balança, né? Da fé com as obras, com Então, não com o sei fazer. se eu consigo te dar a resposta exatamente igual você quer. Eu estou te dando uma resposta que toca o meu coração. É olhar aquele que fez, de um lado, de adoração e oração, com uma prática forte, e entregando para Deus o final da sua vida, dizendo que nada fez. Uhum. Eu acho que é uma entrega plena, né, perfeita. E a gente acaba rezando isso, né? Toda reunião da conferência a gente reza isso lá no final. Só vocês lembraram comigo assim, né? Quero dar a Deus o mais completo que eu possa ser e mais ainda dar a mim mesmo. Que eu possa doar tudo que eu tenha ao outro, ao próximo, ao serviço, e mais ainda que eu possa me doar a mim mesmo. Essa é a entrega perfeita de Jesus, né? Lá na cruz. Assim, no mundo que a gente vive hoje, com tanto julgamento, com tanta dificuldade, com tanta pobreza, o senhor acha que a gente consegue fazer um trabalho a ponto de se assemelhar com o trabalho que São Vicente fez? Vamos trazer um pouco mais para frente? Vamos tentar colocar Ozanam dentro da silhueta de São Vicente? Uhum. O que Ozanam foi para nós, além do principal fundador? Um cara muito jovem, que desde pequeno pegou uma herança de família forte para a sua religião, teve as suas dúvidas, mas foi muito ousado em estudar, formou-se na literatura e formou-se em direito, casou-se, foi um pai de família, e está aí, digamos assim, a uma promulgação lá do Vaticano de mais um milagre para ser santo. Então, assim, traz para a gente um exemplo de vida e de pessoa que nos mostra que é possível. São Vicente, quando entrou para o seminário para ser padre, a história conta que as intenções nem eram as mais santas. Ele queria se beneficiar de estar dentro do clero, porque ele ia ter uma renda para poder se garantir a sua família. Mas depois tornou-se o pai da caridade pela sua transformação em conversão. Jesus disse para um ladrão que está do lado dele na cruz lá, olha, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Então eu creio que é possível. Eu creio que mesmo no mundo de hoje, com tantos desafios, né, eu creio. Pedro Jorge Frassati, que é um vicentino, que também está aí sendo colocado para ser santificado, né, ele é beato, ele morre indo visitar os pobres num tempo de peste e contrai doença. Então, assim, é possível sim. Agora, depende da abertura do nosso coração para que essa luz de Deus, esse Espírito Santo, essa força da caridade, esse enxergar Jesus na pessoa do pobre, que muitas vezes é tão difícil para nós vicentinos, né? Se a gente entender isso tão forte, tão bem, a gente vai querer visitar o pobre todo dia, toda hora, em todos os momentos. E às vezes a gente está com tanta preguiça, né? Ah, não, hoje eu não quero não, hoje deixa aí outro.
é porque a gente não está em mente que a gente está indo visitar Jesus. Eu tenho certeza que se acabar essa nossa conversa aqui agora e a gente falar assim, vamos ali visitar Jesus? Vamos na hora que a gente vai perder uma oportunidade dessa de visitar Jesus. Mas se a gente falar que é um Jesus que está lá na pessoa do pobre, às vezes sujinho, não tão cheiroso, maltrapilho, que bebeu, a gente vai pensar em, não, acho que eu não quero visitar Jesus hoje não, acho que eu vou me segurar um pouquinho. Então, eu vejo que é possível sim, mesmo no mundo de hoje. Agora, é desafiador? Nossa, como é. Mas o senhor acha assim que nós, como os vicentinos hoje, atualmente, com a visão ampla que o senhor tem, a gente está entregando pouco ainda? Herbert, eu gosto de fazer essa avaliação de cunho muito pessoal, né? Uhum. Eu gosto de olhar para mim e eu acho que eu ainda estou entregando pouco. Mas eu não tenho condição de dizer sobre você, sobre o Mateus, não. Agora, se eu for olhar assim, na amplitude da coisa, eu penso que nós podemos mais. Sempre mais, né? A pandemia trouxe uma reflexão importante agora. Conferências acabaram, pessoas estão com medo. Vicentinos estão com medo de ter contato com os outros. Pedro Jorge Frassati morreu porque foi visitar num tempo de peste e contraiu a doença e morreu. Não estou dizendo que nós temos que morrer ou que nós vamos ser Pedro Jorge Frassati, mas nós podemos ter os cuidados, não é? Uhum. E assim, vejo que eu tenho cuidado de botar uma luva, ou botar um álcool, uma máscara, e eu vou no mercado, e eu saio, eu passeio, eu viajo. Mas se é para ir à missa, eu já acho difícil. Não, tem que ter distanciamento. Se é para visitar o pobre, ainda não está no momento. Talvez seja a hora que ele mais precisa. É a hora que o desemprego está maior. É a hora que as pessoas que se dizem, às vezes, ajudar, né? No começo da pandemia, vocês viram como tinham pessoas fazendo campanhas, arrecadavam, iam até no próprio carro. Ajudava os senhores, né? Fazia até compra. A gente percebeu isso na campanha. Quanto de campanha que estava tendo nas ruas, não era? Uhum. A gente chegava, os moradores de rua já tinham todos jantado, já tinham todos comido, porque já tinham passado gente por lá. Mas ano retrasado, quando a gente iniciou com a campanha, não tinha essa quantidade de pessoas. E vocês tiveram essa percepção, né? Sim. E acabou isso agora? Continuam pobres, continuam precisando, continuam tendo as mesmas necessidades e a falta de emprego está aí. Eu não sei para vocês aqui. Para nós lá, chega pedido de sindicância toda semana. De visita. Aqui a gente tem que fazer mutirão, confrade. Acabou o fundo emergencial, acabou o plano, o auxílio A, B ou C, ou cortaram. Então, continua tendo. Acho que quando Jesus disse para a gente assim na palavra, né, que pobres sempre tereis convosco, é mesmo que dizer, olha, eu estarei com vocês o tempo todo que vocês precisarem para vocês se converterem e serem melhores. E eu não conheço sala de aula melhor, não conheço, do que a visita ao pobre. Se você tem uma depressão, se você tem um problema, vá visitar a vida dura dos pobres. É isso. E você vai voltar e você vai dizer assim, não, a minha lamúria, a minha reclamação, ela não condiz, ela não pode ser verdadeira. Com o senhor. E hoje, a primeira leitura do livro de Isaías, hoje diz assim, dizei aos deprimidos, criai ânimo novo. Talvez a oportunidade que está conversando com vocês hoje seja para falar para alguns vicentinos que possam, de repente, ouvir o programa da gente. Criai ânimo novo, renovai a vossa fé. Esse Jesus que veio antes, ele está conosco o tempo todo. E o Éfatá que ele vai dizer no Evangelho, né? Abre o teu ouvido e fez aquele surdo ouvir e falar, quando tocou na língua dele, é o que ele espera de nós. Que nós abramos o nosso ouvido para ouvir essa palavra de transformação, essa palavra que salva, que a gente guarde e a reflita na nossa mente, mas que a gente, com a nossa boca, possa proclamar essa nossa fé verdadeiramente para trazer uma palavra de ânimo, para levar a ajuda material que eles precisam, para fazer o projeto social, que se for o caso, para tentar tirá-los de uma condição que os escraviza, que os oprime, dando protagonismo para eles, e até para nós mesmos. Acho que um ânimo novo meu, ou seu, Herbert, faz com que eu também pegue isso para mim. Esse ânimo, né? Eu veja isso em você e me espelhe nisso. E talvez seja isso muito
o que os pobres esperam de nós? Muitas vezes a igreja que o pobre conhece é o vicentino que vai à casa dele. Essa é a impressão que ele vai ter da igreja. E nesse momento agora, se nós abandonarmos essa nossa missão, ou fraquejarmos nela, talvez mais distantes eles vão estar desse conceito do Deus que é bom, que é amoroso, misericordioso, e da igreja que está aqui nesse mundo para fazer essa vontade do Senhor, né? Que é o corpo místico do Senhor. Com todo respeito, acostumado, né? Com tanta... Com todo respeito, mas você nunca pensou em ser padre, não? Cara, pensei, alguns dizem que a minha esposa me tirou do seminário, né? Isso é uma brincadeira, né? Porque, cara, parece uma homilia, não parece? E, confrade, tem como você me explicar um pouco mais sobre esse confrade que foi visitar uns doentes, morreu? Que eu não entendi. Pedro Jorge Frassati é um italiano. Ele foi tema do Injuve. Ele inclusive, ele é um padroeiro, né, da juventude vicentina. Então, a história dele, não vou te contar em detalhes, até porque eu também não sei tanto. Mas ele, como confrade, ele tinha uma resistência na sua família dele ser cristão, porque ele já era de uma família até razoavelmente bem-sucedida financeiramente na Itália, e ele era um cara que gostava de fazer escalada, era um jovem que vivia a sua vida como um jovem vivia na sua época. Estudava e tinha... Só que ele pegava das suas finanças para partilhar com aqueles que não podiam, e ele, ao começar a frequentar a sociedade, depois, me parece que ele entra para a congregação dos irmãos, dos religiosos, e aí, num trabalho desse de visita, de acompanhamento com os pobres, ele contrai uma doença durante essas visitas dele. Nossa. Acho que ele atuou aos na gripe 24 espanhola, anos. não? Eu não lembro se é Ebert gripe espanhola na época. É porque... Foi em que ano, mais ou menos? Porque na novena do ano passado, eu lembro que o Sávio citou um santo que ele agia que algumas pregações, algumas reflexões que o Sávio trouxe pra gente foi sobre isso, né? Porque a novena estava acontecendo durante a pandemia. Certo. A gente fez uma novena para São Vicente de Paulo aqui ano passado, dentro dos protocolos e tudo mais, então a gente utilizou da pandemia para poder fazer essas reflexões, que os vicentinos deveriam continuar atuando e tudo mais. E aí ele citou um santo vicentino que atuou na gripe espanhola. Ele trouxe uma reflexão. Agora não lembro se foi ele ou se foi outro, né? Mas eu acredito que tenha sido ele. E Irmã Dulce também teve ela também pegou uma doença. No filme mostra que ela pega ela acha um barraco lá abandonado e ela começa a acumular os pobres lá dentro, os doentes que não tinham atendimento ao hospital, os que moravam na rua, tudo nesse mesmo barraco. E ela ia cuidando deles, ia trazendo gente para poder cuidar, para poder fazer um curativo e tudo mais. E acabou que ela pegou uma doença desses pobres que estavam todos acumulados ali. Mas que doença era? Agora, fumando alguma coisa nos pulmões, se eu não me engano. Que ela pegou, por estar respirando ali o mesmo ar que eles estavam contaminados com algum tipo de doença, ela não sabia qual. Né? Morreu depois, mas não sei se foi... Essa é realmente a causa, né? Em decorrência disso, né? Não. Disso, não tenho conhecimento também. Eu acabei me esquecendo. Mas Matheus, alguns detalhes eu fico te devendo, mas o contexto do Pedro Jorge Frassati era isso. Depois eu também vou dar uma pesquisada. Até porque se eu quiser te falar alguma coisa ao certo aqui, eu vou te estar dando informações equivocadas. Eu já entendi a história dele por alto, assim. A gente vai pesquisar, porque ficou mais claro agora um pouco também. Mas, assim, como é que é para o senhor esse cargo de ouvidor? O senhor pode explicar para a gente como é que começou, como é que está funcionando? Então, nós estávamos conversando ali um pouquinho antes da gente começar aqui o bate-papo mesmo, e eu hoje, na gestão atual do Conselho Metropolitano de Brasília, presidente José Alves, eu estou ocupando lá um encargo de ouvidor do CMB. Então, assim, é uma coisa recente, né? Me parece que é a primeira gestão do Conselho Metropolitano que tem esse encargo. Ele não é da nomenclatura de cargos das estruturas de diretoria dos conselhos. Então, ele funciona como um cargo de escolha do presidente. E o que vem a ser o ouvidor na prática? Vamos pegar o exemplo aí das empresas para a gente poder trazer para a nossa realidade. Um ouvidor numa empresa é uma pessoa que faz a mediação de conflitos e que recebe lá críticas, sugestões, reclamações, né, quando os canais próprios da empresa não resolvem aquilo que ela tende junto àquela demanda. Então, ele vai filtrar aquilo e vai direcionar para onde quer de direito para que seja solucionado. No caso da Sociedade de São Vicente de Paulo, quando eu conversei com o confrade José Alves, e ele me pediu para assumir essa atividade, seria a gente criar um canal
em que a gente ficasse como uma alternativa a mais para caso algum vicentino não se sinta totalmente à vontade para procurar a pasta da ECAF, por exemplo, ou dos jovens para fazer uma sugestão, uma reclamação, qualquer tipo de abordagem de demanda junto à diretoria ou à presidência, que ela tenha, na figura da ouvidoria, alguém que ela se sinta mais à vontade de apresentar aquilo que ela tem de demanda. Então, essa é a nossa finalidade. Caso haja qualquer tipo de denúncia, conflito, sugestão, reclamação, a gente seja mais um canal para que os vicentinos da área do Conselho Metropolitano de Brasília... Mas aí vocês vão investigar, né? Sim. Parece um RH, né? Tipo FBI. Porque lá na minha empresa tem um negócio que é BM te escuta. Tipo um telemarketing também, né? E, sabe, por exemplo, aí o funcionário que não quiser falar diretamente com o seu head, que no caso é o gerente, ele pode ir até o RH de forma anônima e falar qual a situação que está acontecendo, e o RH vai pesquisar se isso realmente confere, entendeu? Perfeito. É mais ou menos isso. Né? Então, no nosso caso, seria a gente atuar sendo esse canal e filtrar essas demandas e a gente direcionar para onde? Falar assim, olha, Verinha, você aqui é da ECAF. Olha, estão dizendo que o planejamento de ECAF está tendo algum tipo de dificuldade para poder atender, porque está sendo feita uma atividade muito próxima uma da outra, não está dando tempo para filtrar isso. Se querem fazer alguma coisa do tipo online, tem que ter uma qualidade boa de transmissão, e a gente direcionar as situações que aparecerem, né, para tentar dar uma resposta o mais positiva possível para que a estrutura funcione, né, atendendo a todo mundo. O senhor falou que até então não teve nenhuma, né? Nenhuma ligação. Nenhuma né? demanda. Só que assim, eu estava pensando aqui, eu não cheguei a ver. Vocês fizeram alguma publicação, alguma divulgação sobre esse cargo, por exemplo, nos sites do... No site do CMB tem isso, nas reuniões que houveram, os presidentes centrais, que são a composição do metropolitano, receberam isso. E então, eu fico à disposição, lá no Conselho Metropolitano, se você acessar o site, você deve achar lá um ícone que vai falar assim, ouvidoria. Deve ter meu número de telefone ou meu e-mail. Então, é diretamente com você diretamente que vai tratar. com você, que vai tratar comigo. Entendi. Então, se quiser, liga, conversa com o senhor, Conversa manda comigo. um e-mail. Se quiser dar uma ideia, né? É válido para ideias também? Por exemplo, Válido para ideias sugestão. também. Pode sim. Te liga lá e nossas ideias. Pode, deu uma ideia pode esse sim. tempo para a Larissa, né, a coordenadora, ela veio aqui, a gente passou uma ideia para ela. E com o Frade, a gente estava conversando ele também, ele falou que a maioria das pessoas que passou aqui, você está comigo aqui, você sabe bem, falou que não consegue dizer não, né, quando surge uma questão de um carro. Foi isso? Quase que unânime? E ele foi a primeira pessoa, acho que eu tenho quase certeza que foi a primeira pessoa que falou que consegue. Se surgir um cargo para ele, assim, e ele não se sentir bem para assumir, ele consegue dar um não é mesmo, Frade? Sim, sim. Eu caminho aí nessa jornada de vicentino, como eu falei para vocês, há muitos anos, e eu já ocupei esses encargos, então, em todos os escalões nacionais aqui. Nunca saí do território nacional, né? Não tem essa competência para isso, não. E eu entendo, como ensina a palavra de Deus, que seu sim seja sim, que seu não seja não. Eu não posso ser morno. Vou ver Somebody Love, sabe? Nossa. Não, eu posso, eu não posso. Eu quero, eu não quero. Eu domino esse conhecimento, eu não domino. Agora, é um desafio. Vou tentar. Mas eu não tenho dificuldade para dizer não. Mesmo para encargos, então, encargos não me assediam. Hoje o senhor falou que a sua prioridade é visitar os pobres, né? Minha prioridade é estar com os mestres e senhores. Estar lá com Jesus. Aconteceu isso, eu chamei um confrade para assumir um cargo, né, que eu vou ser o futuro presidente de uma conferência, e ele falou assim, eu vou ver. Aí no outro dia eu falei, não precisa mais não, porque eu não gosto desse tipo de resposta. Vou ver e te aviso. Não, para um cargo, eu acho que isso não é... Por exemplo, se for uma proposta de emprego e um cara te ligar e falar assim, você quer trabalhar? Não, vou ver. Eu fiquei assim, não. Ele vai contratar outra pessoa, né? Aí depois eu falei assim que não, aí eu acho que ele não gostou muito, não. É complicado. Na conferência é interessante, né? Porque na conferência você tem que ir toda reunião. É legal. Não vejo. Você tem
capacidade para falar um não para um cargo? Eu falo com facilidade, tu sabe. Descobrimos mais um. Agora... Matheus joga no meu time. Convidado que eu falo, entendeu? É unânime de convidado. Porque todo convidado que veio aqui, acho que a maioria a gente perguntou. Sim. E todos disseram, não tenho não. Acho que para um cargo vicentino a gente tem que sempre estar à disposição. Eu já fiz até essa reflexão lá em casa e não tenho tempo. Continua na mesma, né? Eu tenho a dificuldade de falar não. Eu gosto de acumular serviço. Mas Oba, assim, sempre... Já sei a quem eu vou procurar se um dia... Você vai falar assim. Eu já lancei minha candidatura aí para o Conselho Metropolitano, não para presidente, mas para coordenador de comissão de jovens. O próximo presidente aí, se quiser me convidar... Já tem aí um nome... Já tem um nome para poder assumir. Ó, vou registrar aqui na ouvidoria, tá bom? Aí fala para ele da ideia da horta. A gente estava, por exemplo, porque assim, aqui no nosso conselho, já fica como uma sugestão também. A gente tem sempre pessoas pedindo cesta verde, verdura, fruta, tudo mais. Não sei se isso já chegou até o Conselho Metropolitano, mas aqui na nossa região aqui tem muita gente que pede. É porque aqui eu acho que os mercados aqui são muito fracos com essas coisas e acaba ficando também muito caro, tá tudo aumentando, né? Em especial, 2 assistidas nossas, nas últimas 2 semanas, perguntaram, né, sobre essa cesta verde, se a gente não tinha alguma coisa para poder doar. Uhum. Só que antes delas terem pedido isso, eu já tinha pensado uma vez. A gente uma vez abriu uma enquete no Instagram do nosso conselho particular, o Decom postou lá, que para a gente dar ideias, né? Foi meio que um torneiozinho onde as pessoas fossem interagindo por meio dessa enquete, dando ideias. A ideia mais legal ganharia um prêmio. E a minha ideia foi essa, da gente poder ter uma horta vicentina, onde a gente não precisasse ficar recorrendo a esses órgãos, porque demora demais, é muita gente pedindo também. E a gente tivesse o nosso próprio, para a gente poder atender essas demandas desses assistidos, entende? Porque, além da cesta, a cesta é importante, ela ajuda, é o alimento, talvez, do mês daquela pessoa, mas são muitos alimentos industrializados. A gente não para poder prestar atenção se alguma família tem uma restrição alimentar, entendeu? Eu cursei nutrição, então a gente vê que a gente não pergunta para o pobre, a gente acha que o pobre é inteiro também, né? Come qualquer coisa. Isso, come qualquer coisa. Só que, às vezes, aquela pessoa tem uma diabetes, ela tem uma pressão alta. Então ela está assistida, né, que tem diabetes. Isso, e ela não pode comer muito sal, não pode comer muito alimento industrializado, não pode comer muito doce, muito alimento com muito açúcar. Então, a verdura, a fruta, ela ajudaria, entendeu? Até mesmo na saúde dos assistidos. Então, foi uma coisa que eu pensei, acho que fica até mesmo com uma E a ideia de ter uma horta seria em que sentido? Acho que cada conselho particular poderia ter o seu, porque não é uma coisa difícil de montar, não é uma coisa difícil nem tão cara. De ter um controle. Basta você ter a responsabilidade, a disponibilidade para estar ali fazendo a divisão dos seus membros, né? Por exemplo, uma escala. Cada sua conferência, por exemplo, o senhor falou que tem 8 membros. Vamos supor que o senhor monte lá uma horta. Cada semana, uma pessoa só fica responsável, porque é apenas regar e colher. Entendeu? Acho que não vai ter tanta dificuldade. Não vai ser aquela horta imensa, uma fazenda de fruta. Vai ser algo ali que vocês vão ter o espaço de vocês vão escolher, por exemplo, a frente da casa de um membro, monta ali algo bem básico, cercadinho, bonitinho, e aí cada membro vai ali, tendo a missão de regar, de colher, de montar a cesta no final do mês ou no início do mês, entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, acho que não seria algo nível como o Conselho Metropolitano, mas seria algo que o Metropolitano talvez poderia estar passando para os presidentes, porque tem muito assistido que cobre. Eu tenho certeza que não é só aqui, entendeu? Quando eu participei da equipe de projetos sociais, membro da equipe de projetos lá no Conselho Nacional, a gente recebeu projetos lá que visavam fazer a construção de uma horta grande, para que pudesse ser feito com até os próprios assistidos cultivando esse espaço e eles se beneficiando disso. Quando você dá uma ideia desse nível, isso pode se tornar um projeto social. Claro que isso deveria ser pensado através de muitas dinâmicas, né? A gente tem conferência que não tem disponibilidade de membros que trabalham, a gente não tem disponibilidade de um espaço onde possa fazer. Mas, por exemplo, olhando para a realidade aqui do Conselho Particular de vocês, de repente a paróquia aqui, Comissão de Padres Vicentinos, dá um espaço para vocês fazerem isso e vocês construírem. A conferência que eu participo, a gente faz uma cesta verde para as nossas famílias assistidas, mas em decorrência dos recursos que a gente recebe dos nossos subscritores, entendeu? Então, a gente acaba tendo uma capacidade financeira de, além de adquirir a cesta básica, conseguir prover para eles, uma vez por mês, uma cesta de frutas, verduras e ovos. Então, eu gosto da sua ideia e ela pode se tornar, de repente, um projeto social, se trabalhado, estruturado, e você é nutricionista
deve ter um papel importante até para fomentar uma justificativa disso, para subsidiar esse aporte nutricional que é tão necessário para pessoas. Mas a gente tem que trabalhar dentro de realidades muito próximas de cada um, né? Isso é verdade. Às vezes é possível para um, às vezes não é. A gente esbarrou na questão outro, do espaço. Né? Mas para aqueles que têm a possibilidade, né? Que fique a ideia, né? Porque acho que é importante visar isso também, né? Pode não dar para mim, mas pode dar para alguém. Então, para alguns conselhos podem, para outros não, entendeu? O que é legal a gente conversar às vezes ou difundir informações é que não necessariamente seja para mim o benefício. Isso, por exemplo, aquela ideia que não pode... Eu mesmo posso estar dando a ideia, essa ideia não pode ser boa para mim, mas não é por isso que eu vou guardar ela. Posso compartilhar ela e outras pessoas, né? Fazerem o uso dela. Você já aprovaram algum projeto desse? É isso que eu ia falar. Ele é especialista em projeto social. Ele faz... Não especialista, um aprendiz. Ele faz várias formações. A gente estava conversando ali fora também. Ele, é uma das coisas que ele falou que gosta de fazer, formações de projeto social. E ele tem vários na conferência dele. Eu gosto muito do projeto social, porque o projeto social ele dá, dentro daquilo que a gente estuda como dinâmica de mudança de estrutura, mudança sistêmica, a possibilidade real de um nosso assistido, um mestre e senhor nosso, ele se tornar dono da sua própria história, protagonista. Veja uma coisa, a mais simplória possível. Ontem eu ainda conversava com isso na oficina de projeto social. Veja se você tem, de repente, um assistido seu, que o cara ele tem habilidades com jardinagem. Então, digamos que ele pode ser contratado diariamente para fazer poda de grama, de árvores, de limpeza de uma piscina, de qualquer coisa assim, para várias casas aí de condomínios, né, de famílias que tem. E o cara mora aqui, é seu assistido. O que o cara precisa? O cara, às vezes, precisa de uma pá, de uma enxada, de um rastelo, de uma tesoura de corte. Pensa se você consegue prover esses instrumentos para esse cara trabalhar, e ele, já com 2 meses de trabalho, ele não precisa mais da sua cesta básica. Você não promoveu a vida desse cara, ele não vai ter condição de comprar o próprio pão que ele vai levar para a casa dele. Né? A Consórcio Emília gosta muito de trazer esse exemplo quando ela fala sobre a formação de visita domiciliar. Você chegar com um saquinho de pão e entregar para uma família assistida é ótimo, ele vai ter o que comer, ele vai matar a fome. Mas o cara ter o dinheiro no bolso e ele comprar o pão do jeito que ele quer, se é pão sovado, se é pão de sal, se é pão de doce, se é de queijo, e levar para ele, para os filhos dele, é muito mais digno. É muito mais digno. Ele se sente mais orgulhoso, né? Com certeza, sabe? E eu tenho certeza que eu conheço pessoas que saíram da condição de assistidos para se tornarem vicentinos. E esse é o nosso objetivo, né? Esse é um dos maiores. É criar a estabilidade do próprio assistido. E você não sabe qual o peso quando uma pessoa dessas, ela passa para o nosso lado aqui, quando ela tem que falar disso para um outro mais pobre, necessitado, ou numa formação. Isso tem um peso, é muito diferente. Então, assim, quando eu falei para você da experiência de viver um dia com o catador de recicláveis lá, me traz uma bagagem muito maior para eu poder falar do quão é difícil a vida de um camarada desse que faz um trabalho de sol a sol para ganhar o pão e levar para a sua família. E vai me dar uma capacidade de ter, né, uma compaixão no meu coração muito maior. Porque a compaixão é compadecer-se com, né? Você viver a dor do outro com ele, dividir com ele. E é essa ideia de você, quando a gente tenta fazer com que a pessoa, num caso desse, do jardineiro, que eu estava dando ideia, se você faz um projeto desse para você delinear com ele, essa situação dele, caminhar com a vida dele, é ótimo. Agora, vai adiantar você comprar essas ferramentas para ele, se ele, por exemplo, é um cara cheio de hérnia de disco e não pode mais trabalhar nessa profissão? Você vai ter comprado um material em vão. Sim. Então, é sentar como assistido, trocar com ele, trazer. Não é a gente fazer o projeto para ele ou tomar a decisão por ele. É tomar com ele a decisão. Ele tem que participar. Ontem, uma pessoa fez uma pergunta na oficina assim, que eu achei super, normalmente perguntas inteligentes, elas têm que ter uma resposta à altura, né? Com certeza. Então, foi feita uma pergunta assim: e se depois que você desenvolveu o projeto todo, e a gente deu até um exemplo lá, por exemplo, de um carrinho de vender espetinho, de cachorro-quente, qualquer coisa assim.
olha, você fez o projeto, você delineou com ele, cuidados sanitários, capital de giro, porque ele não pode gastar todo o dinheiro que ganha, ele tem que reservar aquilo que ele tem que comprar os insumos de novo. Se depois que a gente fizer aquilo, fizer todos os relatórios, apresentar, e essa pessoa não der mais continuidade a esse caminho. Eu falei assim, tá, mas se você me der um monte de orientação boa, e hoje eu falo que vou atender, e amanhã, quando você virar as costas, eu não fizer. Ela falou assim, é meio que problema seu. Então, acaba sendo assim. Se você me der um presente, você me deu essa garrafinha, ela é minha. É minha. Sim. Agora é minha, certo? Uhum. Se amanhã eu quiser pegá-la e dar ela para o Matheus, você vai achar ruim? Não. Se você achar, que pena. Você falou assim, poxa, eu te dei porque você estava precisando, você precisava levar água para o seu curso, para o seu trabalho, que você trabalha para do sol, qualquer coisa. Talvez eu não tenha sabido aproveitar a oportunidade. Se amanhã que você fez o carrinho de cachorro-quente para alguém, de espetinho, você fez o acompanhamento com ele, ele aprendeu a fazer. Se amanhã ele quiser vender o carrocinha, que pena. Talvez a gente não tenha trabalhado a mente dele para E aí foi uma ser escolha preparado. dele também. Foi uma escolha dele. Mas A minha parte eu fiz, né? a gente fez a parte da gente. Né? Exatamente. E como que funciona essa oficina? Qualquer uma pessoa pode participar? Eu tenho ou interesse em participar. Eu gostei. Eu também. A coordenação da ECAF do Metropolitano tem tido esse cuidado de fazer. Esse ano a gente já fez 2 vezes, né? Uma no primeiro semestre Online, e outra né? agora. E tem sido online por conta da pandemia, né? Uhum. É claro que quando a gente faz presencial, a gente tem condição de olhar olho no olho, a gente tirar umas dúvidas mais facilmente, né? Uhum. Mas, assim, eu vejo que pelo ambiente virtual, a gente tem condição já de despertar o interesse de algumas pessoas a estar pensando naquilo que o projeto social pode propiciar de benefício para um assistido, por exemplo. Só disso que eu estou falando aqui já abre um pouco da mente. Então, é isso que a gente quer com a disseminação do trabalho de projeto social, é que a gente consiga pensar na possibilidade das pessoas que vão ser beneficiárias não serem mais dependentes de uma cesta básica, por exemplo, da Sociedade de São Vicente de Paulo, ou de quem quer que seja. Já tem né? algum outro marcado? Não. Não. Eu colaboro quando ela demanda e eu tenho condição de ajudar, mas essa agenda é com a coordenação da ECAF. Duas coisas. O senhor falou assim, deu o exemplo da gente conversar com o assistido, mas como que a conferência em si pode trabalhar com os membros dessa ideia, de começar a pensar em projetos sociais para os assistidos? Porque, como eu estava falando para o senhor ali fora, acho que a gente sente muita falta disso, né? De uma promoção onde a gente olha e fala, caramba, a gente deu um emprego para todo mundo. Todo mundo ali terminou empregado. A gente sai com a consciência limpa. Exatamente. Né? A gente sente uma falta de pegar uma família em específico e grudar nela e falar assim, a gente vai te dar uma trabalhar um objetivo com ela, né? Exatamente. Como que a conferência pode fazer isso? Tá. Desde que você faz a primeira atividade de acolhimento de uma família nova para o trabalho de acompanhamento da conferência, que a gente chama lá de sindicância, né? A primeira visita. Certo. Cada visita seguinte, ela passa a ser o quê? Uma nova sindicância atualizando aqueles dados primeiros. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque cada vez que você se aproxima mais dessas pessoas, com o tempo que você vai convivendo, a tendência é que ela vai se abrindo mais a ter confiança nas pessoas da conferência, correto? Não é na primeira reunião que você vai tirar todo o pacote de conhecimento de um ser humano que é algo tão lindo, tão especial e tão complexo ao mesmo tempo. Então, é no trabalho do dia a dia. Então, quando você tem todas as pessoas da conferência visitando regularmente essa pessoa, os membros começam a perceber quem é a pessoa, por exemplo, do Matheus, se a gente está acompanhando ele como um assistido. Poxa, um cara novo, tem saúde, mas ainda não está estudando quanto deveria. Então, a gente tem um campo para poder ajudar. Indicá-lo para poder fazer alguma coisa de estudo, voltar a estudar. Mas a gente descobriu também que ele, de repente, tem uma grande habilidade, ele é um craque aqui da pelada comum aqui da comunidade. Pode ser pensar, mandar ele para uma escolinha. Num outro caso, alguém, sabe, olha, eu estou desempregado, mas eu faço um caldinho bom pra caramba aqui, vendo um caldo. Então, é você começar a criar intimidade, afinidade com o pobre, para você descobrir nele capacidades, habilidades e potencialidades.
Quando você consegue perceber essas coisas, você começa a conversar na conferência nas possibilidades de vocês criarem mecanismos de fazer com que ele caminhe sozinho. É aí que vem a história do projeto social. Mateus, eu descobri que você, cara, faz um caldo bacana aí, eu estou vendo você, ou churrasquinho, qualquer coisa. Você já pensou em... não, já pensei em muitas vezes ter meu negocinho próprio, montar um negocinho aqui na frente de casa, de noite aqui, na parada de ônibus e tal. Então, é conversando, é criando a afinidade que você vai pegando esses detalhes para descobrir qual é a possibilidade que essa pessoa tem e aquilo que você pode colaborar para que ele desenvolva o talento. Por isso que projeto social é desenvolver com, não é desenvolver para ele, é desenvolver com ele. Porque se ele falar para você que não quer, vai ser complicado. Se você ganhar um kit de pedreiro e quiser, vou dar para você. Fala assim, cara, mas eu não sou pedreiro e eu não gosto disso. Não resolveu nada o seu kit de pedreiro que você vai dar para ele. Mas a partir do momento que você conversa, que você vai criando uma amizade, uma proximidade, eu tenho certeza que até na amizade comum de vocês, uma hora você pode descobrir assim, cara, eu trabalho com nutrição e você leva jeito para o negócio, vai fazer nutrição. Ou o Amaury, né, nosso amigo, trabalha em TI, alguém tem desenvolvimento de TI. Então, é pela afinidade, é pela proximidade e é pela confiança que esse pobre vai depositar na gente, que a gente vai poder penetrar nesses laços mais íntimos da vida dele e descobrir com ele quais potencialidades que a gente pode ajudar ele a aflorar. Uhum. É um menino que pode ser indicado para jogar bola, é uma menina que faz unha lá, e você pode, eu vou mandar um curso para ela, ela já faz bem aqui, mas se eu levar ela num curso que ela aprende a fazer aqueles francesinha... Fibra também, né? Fibra, sei lá, aquelas coisas todas que se coloca, ela desenvolve mais. Aí você pode, poxa, você está a fim de fazer isso? Vamos tentar fazer um projeto para desenvolver um pequeno salão para você, na sua casa mesmo. Já que você não pode sair porque você tem filhos pequenos e tal, você faz aqui, o cliente vem aqui, você atende. A gente compra um kit básico para você começar. Esmaltes, espátulas, coisas assim. Mas a gente tem que interessar por isso, sabe? E aí, lá a gente usa uma iluminação bíblica na nossa oficina de projeto social, que é tirada lá da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação das vossas mentes. Porque aí a gente vai descobrir o que é bom, o que é certo e aquilo que agrada a Deus. Eu tenho certeza que não agrada a Deus ver os pobres deles, que Ele permitiu nesse mundo, que estão todos filhos dele, sofrendo tantas marginalidades, tantas desigualdades. Mas o começo da transformação da vida dele começa pela nossa transformação. Se você não transformar a sua forma de pensar e achar que ele também tem condição de ser um protagonista daquilo próprio que ele quer viver, aí você não permite que ele possa, junto com você, construir ideias, um projeto, sonhos que possam ser materializados. Isso é um desafio bom para a gente saber que eles são tão capazes quanto qualquer um. Às vezes falta o meio, a oportunidade. Sempre tem uma habilidade escondida. Sempre tem. Sempre tem. Até para aquele menino que vende a droga, e aquele menino tem uma habilidade de conversar com alguém e, descolado, ele entrega aquilo para alguém. Lábia, né? A lábia. Todos têm. Às vezes está sendo utilizado não para o lado certo. Errada, né? Verdade. Urânio é um mineral que é utilizado para fazer bomba atômica, não é isso? Uhum. Mas você faz também uma máquina de ressonância magnética utilizando aquele minério. Então é o fim que você dá para a coisa, é o uso que você dá. E isso aí, resumidamente, é a importância dos membros abrir a boca na visita, né? Para conversar. Perguntar, né? Exatamente, conversar, dialogar, não ficar ali calado. Extrair, não ficar lá olhando assim, né? É sempre a mesma coisa, como é que foi a semana? Está precisando do quê? Não, é conversar sobre o que aquela pessoa... Uma vez eu fiz uma visita, vou até falar. Fiz uma visita uma vez, não vou expor a conferência, né? Mas eu fiz uma visita uma vez, e aí foi engraçado esse fato. Porque eu cheguei lá e fui perguntando, né, sobre a vida da assistida, o que ela já tinha feito e tudo mais, e ela falou que era manicure, que tinha essa habilidade de mexer com isso. No final da visita, a conferência veio me agradecer por a assistida ter conversado, falado sobre isso.
falei, mas por que o agradecimento? Vocês não sabiam? Eu que estou vindo assim conhecer, eu sou coordenador de comissão de jovens aqui do nosso conselho. Falei assim, eu estou fazendo a visita com vocês, assim, eu não conhecia ela, então eu perguntei para poder conhecer, né? Vocês todos já conhecem, e vocês me deram espaço para poder conversar com ela. Ela, não, mas a gente não sabia, que ela nunca falou. Aí eu falei, não, tudo bem, isso é algo estranho. Aí eu voltei outras vezes e comecei a prestar atenção. Na verdade, não é que eles não sabiam, é que eles não perguntavam sobre a vida dela, entendeu? Era sempre as mesmas perguntas. O que a assistida fez, como é que foi a semana, o que ela estava precisando, se ela passou alguma necessidade na semana. Mas isso todo mundo a gente já sabe. Se ela é pobre, se ela não tem dinheiro, ela vai passar necessidade. Agora a gente tem que saber uma solução para como sanar essa necessidade. Alternativas, né? para isso, né? E é perguntando que a gente descobre. Né? É investigando, é conversando ali, trocando uma ideia com ela, perguntando quais as habilidades dela, e assim como o senhor falou. Então, acho que isso é total necessário para a gente, né, para uma conferência. Aí você participou da reunião da conferência logo depois dessa visita? Sim, não. Aí eu tenho, assim, como são 5 coordenadores, né, daqui a gente não tem 5, a gente tem 4. E aí são 2 na minha conferência, que é eu e ela, na minha conferência, e na outra conferência são mais 2. Então, falei para os coordenadores, olha, os coordenadores da própria conferência que eu tirei de lá, né, enfim, como a gente falou, todo lugar tem uma habilidade escondida. Então, por mais que a conferência tivesse essa dificuldade em perguntar para a assistida, tinha pessoas ali que já eram mais proativas, que já sabiam se comunicar melhor, então essas pessoas eu escolhi para a minha comissão. E para elas eu cheguei, eu não expus para a conferência toda, porque eu não fazia parte da comissão, então eu podia estar ali invadindo o espaço deles, mas eu passei para os coordenadores que são de lá. E aí eles conversaram e acho que eles foram conseguindo resolver os problemas aos poucos. Mas é uma das coisas que a gente fala, a importância de se comunicar, porque senão a gente não vai saber nunca resolver o problema, né? Ouvindo você falar, você me dá uma caracterização muito, muito personalizada daquilo que eu falei do versículo bíblico de Romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação das vossas mentes, da vossa forma de agir, de pensar. Então, se a conferência age sempre padrão, e aí nós temos que ter isso muito em mente, né? As pessoas não são todas iguais. E até mesmo na conferência a gente tem que saber tirar a habilidade de um e de outro. Sim. Um fala melhor, o outro age melhor assim, né? Cada um tem suas potencialidades. Mas a gente tem que tirar o melhor de cada um, porque senão a notícia que vai ter dessa família assistida na reunião da conferência vai ser assim: como é que está a dona fulana de tal? Está tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem dentro das possibilidades. Olha, alguém vai falar assim: não, olha, a gente teve a visita lá do confrade Herbert com a gente, que é da comissão de jovens, e numa conversa até mais informal, ele conseguiu descobrir que ela tem algum interesse, alguma habilidade, alguma afinidade com a atividade de manicure. Olha só, e a partir daí alguém fala assim: poxa, não dá para a gente, a partir daí, criar um atalho para uma outra conversa, ir para um outro caminho, construir um novo objetivo? E isso a conferência precisa fazer sempre, né? A cada visita, está construindo as relações. Ou até mesmo até chegar ao ponto de dizer assim: olha, dentro da nossa limitação e capacidade, tentamos tudo que era possível. Confrade, dentro do metropolitano, é o ECAF que cuida dos projetos sociais ou tem um cargo específico de um coordenador de projetos sociais? Não, o Conselho Nacional, quando lança o edital, ele disponibiliza para todas as unidades vicentinas. Uhum. Então, cada unidade que interessar em apresentar um projeto para beneficiar algum assistido seu, algum beneficiário da atividade daquela unidade, ele propõe diretamente, tá? Só que ele tem que correr um rito de colher pareceres de cada unidade aonde aquela unidade proponente é beneficiária. Por exemplo, se a sua conferência aqui de Riacho Fundo 2 fizer um projeto, você tem que submeter o seu projeto ao seu conselho particular para que ele dê um parecer. Isso vai para o central, para o metropolitano. Lá no metropolitano tem a figura de um padrinho de projeto social, ou madrinha, né? Se for uma consórcia. E para que eles possam servir de ponto de referência, de auxílio, para orientar as pessoas. Obviamente que quem tem conhecimento de algum membro da equipe de projetos sociais pode ter acesso direto a eles, e ligar, e perguntar, tirar dúvidas, né? A gente também se coloca à disposição quando a gente é capaz de fazer. Confrade José Alves é presidente do Metropolitano, ele é da Comissão Nacional de Projetos Sociais. Certo. Então, ele é uma referência muito boa na nossa área aqui. Conhece bastante. Conhece bastante. Então, no caso, quando ele solta o edital, a gente monta o projeto e encaminha para eles, né? Isso. Chegando lá, a equipe faz uma análise e faz uma votação
se esse projeto vai ser recomendado ou não a receber aquele recurso que está pleiteando. A gente mandou. Centros. Só que foi o conselho particular, né? Aí eu falo da conferência. Ah, é. Conferência em A si, gente ia né? mandar Pode ter origem em qualquer instância, conferência ou conselhos. Acho que o conselho Ou Obras mandou, Unidas. pedindo recurso, né? E qual o que o senhor fez, assim, o projeto que o senhor fez? Acho que o senhor já chegou a mandar para lá algum? Ou... A nossa conferência nunca fez, porque, como eu te falei, a gente tem uma feliz presença de subscritores na nossa conferência. Uhum. Mas, assim, o que mais te marcou, que você ou sua conferência, assim, juntos montaram? Eu vou te falar um simples que quando a gente faz um projeto na conferência, a gente não faz dentro da formalidade que pede o Conselho Nacional. Por quê? Porque a gente está fazendo com recurso próprio. Então, eu não preciso estar preenchendo formulário e nem estar cumprindo certas etapas. A gente tem o cuidado de tentar, ao máximo, fazer dentro da orientação que vem, aproveitando a orientação, para a gente ter a melhor condição de saber que aquele projeto vai funcionar. Certo. Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo aqui de 2 projetos sociais que a nossa conferência fez, agora no período de pandemia, do ano passado para cá. Um deles, a gente estava assistido, a esposa tem habilidade com salão de beleza e fazia bolo de pote. Mas diminuiu muito a venda por causa da pandemia. Mas, curiosamente, essa área da beleza, ela não cai tanto, mesmo com as crises, mesmo com as pandemias. O povo sempre tem uma coisa com essa, se arrumar, a vaidade, não sei qual o nome, né? Unha. Então, ela estava fazendo isso. O marido, por sua vez, perdeu o emprego que tinha e tinha conseguido com um primo, um parente, uma máquina de cortar cabelo emprestada, que estava não muito boa, não era profissional. E a gente viu nesse cara uma possibilidade de falar assim, poxa, ele está indo bem nesse ramo também da barbearia aí. Vamos ver se a gente conversa com ele, se a gente desenvolve com ele uma ideia. Ele falou assim, não, rapaz, eu já aprendi um pouco a cortar cabelo. Eu já sabia um pouquinho com a minha esposa, tinha algum conhecimento, e agora desenvolvi mais com a máquina com o meu primo, mas a máquina dele é muito ruim, às vezes eu faço alguma coisa errada e tal. Eu falei assim, o que você precisaria hoje para você desenvolver um trabalho legal? Para eu fazer aqui em casa, eu preciso de uma máquina profissional ou semi-profissional. Ah, é? Não, com essa só, eu já tenho os pentes, as tesouras, uma máquina eu ia fazer. Cara, nós investimos R$350 numa máquina semi-profissional. Esse cara, depois de 1 mês que ele estava com essa máquina, ele já arrumou um emprego numa barbearia em Águas Claras, e nos finais de semana ele trabalha para ele, no próprio salãozinho da casa deles. Caramba. Então, eles já pagam o próprio aluguel com um recurso deles, e eles não são mais acompanhados pela conferência. E já teve projeto que a gente investiu mais recursos, mais dinheiro, e não emplacou. Não deu tanto retorno, né? Mas vocês já fizeram bastante projetos? Já, a nossa conferência tem uma boa caminhada com projetos. Quando você passou por esses cargos maiores, você também deu ideia de projetos para outras conferências, outros conselhos? Por exemplo, você poderia, igual isso que eu fiz no caso, você poderia fazer isso, se comunicar mais, vocês poderiam... Eu visitei essa família com vocês e eu vi que elas têm tal coisa. Já aconteceu alguma vez você? Já. Todas as vezes que a gente tinha, principalmente na linha de visitas pelo Conselho Nacional, a gente tinha tanto a atividade de visitar o metropolitano, que é o foco da visita, e as atividades migradas, né, que a gente falava. Então, a gente sempre tinha que visitar uma conferência ou uma família assistida, no lugar que a gente estava. E tendo essas oportunidades de, às vezes, enxergar realidades, a gente acaba trocando alguma experiência, né? Assim, olha, aconteceu algo parecido comigo lá e a gente agiu dessa forma. Dá uma sugestão. Dá uma sugestão. Não quer dizer que vai funcionar, porque lá as pessoas que estavam orientando eram outras, e quem estava recebendo a orientação também era outra. Agora, é um caminho a se tentar. Tente, faça a tentativa. Legal. Acho que essa troca vicentina enriquece muito a vida da gente, exatamente por isso. Coisas que, às vezes, você percebe muito bem aqui, eu não consigo enxergar. Quando a gente está conversando, me desperta, poxa, eu posso experimentar isso também. Sua conferência tem uma boa interação, né, entre vocês? Temos. Graças a Deus, temos uma boa interação. Bem unidos, né? Temos. Acho que é isso, né, confrade? O senhor já falou muita coisa aí pra gente, ensinou bastante, eu acho que
De verdade, de todo o coração, acho que para mim foi um dos melhores, porque foi bastante ensinamento sobre umas coisas assim que a gente precisa aprender, porque a cada podcast que a gente faz, a cada bate-papo que a gente traz, é uma experiência nova, é alguém oferecendo uma coisa de diferente para a gente poder aprender e introduzir aqui dentro, né? Porque essa troca de ideias, ela concede isso para a gente pensar em coisas para cá também, você pensar em coisas para lá também, né? E com a experiência do senhor, acho que para mim, assim, individualmente foi um dos melhores, porque abre muita mente, esclarece muito, né? Tira muitas dúvidas, né? Exatamente, porque assim, temos famílias com necessidades e muitas vezes ficamos na mesmice de sempre fazer a mesma coisa. Por isso que às vezes a gente fala que fica enjoativo, fica chato de fazer visita naquela casa, mas é porque a gente não tem uma ideia nova para aquela família. Ela pode ser a mais fechada que for, mas se a gente bater até furar, a gente vai descobrir alguma coisa que vai dar algo diferente nas visitas, né? Com certeza descobre. E para mim foi muito positivo estar aqui com vocês, porque gosto de ver vocês aqui, essa juventude tão pulsante, né, cheia de criatividade, fazendo com que esse meio de comunicação possa estar contribuindo de alguma forma para que os membros da área aqui de vocês, do Riacho Fundo, e outros que tenham, de repente, acesso ao que a gente está trocando de ideias nesse bate-papo, de recuperar esse ânimo, que às vezes pode estar perdido, e de suscitar ideias novas. Para mim, foi muito positivo por isso. Eu gosto de ver em vocês esse dinamismo, essa habilidade com estar conversando com os nossas ferramentas de tecnologia, de comunicação, que eu sou péssimo, sou muito fraco, né? Então, isso me encanta. Então, isso me renova também. E você, confrade? Eu gostei bastante do papo. Foi um papo que a gente deu para aproveitar, tirar dúvidas. Eu também não sabia nem dessa questão desse Vicentinho, que eu vou também pesquisar mais. Uhum. E eu gostei muito. E eu gostei muito porque foi igual o Herbert falou, a gente sempre pode aprender mais e inovar mais, né? Que eu acredito que um dos nossos maiores objetivos é levar aquela família a um topo em que eles possam se orientar por conta própria. Mas não esquecendo também da espiritualidade, né? E eu acredito que esse papo... Com certeza as falas dele é para nossas reuniões. Né? A gente já sabe o que vai usar na reunião. Eu estava até pensando que eu estava vendo que tem um podcast que a gente acompanha, eles estão saindo até nas escolas agora que retornaram. Quem sabe, tipo assim, pega uma parte da conversa que é importante, passa uma convidada assim que tem experiência, tem algum ensinamento a trazer, coloca no data show e o professor passa para as crianças aprender, porque hoje em dia um método que chama atenção é vídeos, né? Sim. E quem sabe quando voltar aos ECAFs presenciais, alguém não tira uma parte das nossas conversas assim, passa para os outros assistirem. Ou até o YouTube a gente já começa a ter uma participação no ECAF. Quem sabe não chama Legal, a gente. que bom. Tomara que aproveite alguma coisa, né? Ludmila vai ter trabalho para cortar tanta coisa não tão boa. Ela e o Amauri. Já é uma ideia, hein? Que eu vou ligar lá e dar essa ideia. Agora a gente vai... Prepara o celular que a gente vai ligar. Tá legal. Qual é o número mesmo? Lá do... Para fazer deixar registrado o número aqui? O meu número? O número da ouvidoria, não tá? Da ouvidoria. Então, para falar qualquer assunto de ouvidoria aqui nesse Sacão Metropolitano, é o celular do confrade Walter, né? 999-75-7865, ou o meu e-mail pessoal, Walter com V, J de José, Castro, @gmail.com. Perfeito. E para encerrar, Gabigol ou Zico? Zico? É que ele é fã do Gabigol. Não, ele vive a tatuagem, ele gosta do não tem nem muita dificuldade para responder. Sério. Fechou então, confrade. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com o senhor. Espero que o senhor tenha gostado. E é isso. Amém. Que Deus abençoe aqui a todos mais um nós. podcast. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.